Nós hoje vamos falar um bocadinho de socialismo, vamos falar um bocadinho do mito de que Portugal é um país socialista, de que Portugal é uma experiência socialista. Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, antes de continuar com o tema propriamente dito, que no fundo é o primeiro tema desta live, eu quero avisar que eu tenho algumas fontes de financiamento. Tenho o Buy Me a Coffee, podem-me ajudar através de €1. Tenho também um paypal.me e com o paypal.me podem ajudar-me com a contribuição que acharem que podem fazer. Óbvio que não tem qualquer obrigatoriedade de o fazer, mas podem contribuir também com reais, camaradas brasileiros que porventura estejam a ver isto. Eu tenho também, como está a aparecer aqui no ecrã, um MBWay 930613318. Podem ajudar-me da maneira que considerarem equilibrada, por assim dizer, ok? Mas saibam que só o facto de estar a ver o meu conteúdo, só o facto de estarem a consumir aqui o que eu estou a produzir para vocês, já me ajuda bastante. Eu fico extremamente contente por estar aqui a produzir conteúdo, neste caso numa live. Nos debates na televisão tem-se visto muitas coisas, tem-se ouvido ainda mais. Nós temos a Iniciativa Liberal a chamar socialista à torta e à direita tudo. Nós temos a Iniciativa Liberal inclusivamente a dizer que o Chega é um partido socialista, que o Partido Socialista é um partido socialista de esquerda e que o Chega é um partido socialista de direita. Nós não nos entendemos com partidos estatistas e socialistas. O André Ventura, olha, eu debati ontem com o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista. Hoje debati com o líder do outro Partido Socialista do espectro português. Rui Rocha, e houve uma coisa em comum. Ele levou, é do Rui não Rocha. Só para dizer isto, levou uma coça dos dois. Está a ver como é que é? Foi uma coisa que houve em comum, é que levaram uma coça dos dois. Nós temos o Luís Montenegro a acusar o Bloco de Esquerda de querer Cuba e Venezuela, apesar de Venezuela não ser socialista do ponto de vista marxista e do Bloco de Esquerda ser altamente crítico de Cuba e Venezuela. O que a Mariana Mortágua quer é uma nova Venezuela, o Cuba, uma coisa do género. Deixa-me dizer uma coisa. Se está a ir para esse debate é porque não tem mais nada para dizer. Não, é verdade. Não há coisa... Deixa-me só que se faz lá, é só por isso. Enfim, nós temos aqui uma série de espantalhos que estão a ser levantados, e estão a ser levantados porque neste momento a natureza dos debates de meia hora favorece aqui a difusão de soundbites, e os soundbites serão sempre relacionados com o senso comum. Os soundbites resultarão sempre de senso comum. Porquê? Porque se nós não podemos aprofundar, vamos geralmente apresentar algumas ideias de senso comum, e o senso comum, como vocês sabem, como podem ver, por exemplo, em Althusser, veicula a ideologia dominante. O cenário que nós temos neste momento é um cenário de completa desinformação política. E eu, enquanto comunicador de esquerda radical e indivíduo que tenho mestrado em ciência política, acho que tenho um dever de tentar informar e esclarecer. Então nós hoje vamos falar um bocadinho de socialismo. Vamos falar um bocadinho de socialismo de uma forma didática, de uma forma bastante sintética, de uma forma bastante resumida. Eu deixei isto o mais simples possível e vou deixar de tocar em algumas matérias para que isto fique claro como água, ok? Vamos aqui supor que estamos numa aula de 5º ano, porque eu sei que há pessoas que estão a ver isto que são mais politizadas, mas também há pessoas que estão a ver e não são tão politizadas. Então vamos deixar as coisas claras como água. O objetivo não é ser um gigante teórico neste vídeo, não é esse o meu objetivo. O objetivo é conseguir veicular uma mensagem de forma bastante concisa e simples. Nós hoje vamos demonstrar porque é que Portugal não é socialista. Antes de nós explicarmos o que é socialismo, se calhar o mais importante é nós definirmos o que é capitalismo. E o que é capitalismo? O capitalismo é um modo de produção baseado na propriedade privada dos meios de produção. O que é que são os meios de produção? São as fábricas, as terras agricultáveis, os parques informáticos. No fundo, aquilo que, através do trabalho, nos permite transformar a natureza. Aquilo que nos permite criar os bens que nós consumimos. Isso são os meios de produção. Os meios de produção permitem a produção de mercadorias para troca numa economia de mercado, que é outro aspecto do capitalismo. E o capitalismo também se baseia no trabalho assalariado. Portanto, 3 coisas em que se baseia o capitalismo: propriedade privada, produção de mercadorias, trabalho assalariado. Estes são, eu diria, os 3 vetores fundamentais do modo de produção capitalista. Ou seja, nós produzimos aquilo que consumimos com base neste modo de produção. É por isso que o capitalismo é essencialmente um modo de produção. Porque é que o trabalho assalariado é tão importante no capitalismo? O trabalho assalariado é tão importante no capitalismo porque
o capitalismo baseia-se aqui numa divisão do trabalho específica. Como existe propriedade privada dos meios de produção, o que nós temos efetivamente são donos dos meios de produção, os capitalistas, por exemplo, donos de fábricas, por exemplo, donos de parques informáticos, donos de terras agricultáveis, etc., que vão efetivamente contratar trabalhadores. E porquê é que vão contratar trabalhadores? Porque os trabalhadores que não têm acesso aos meios de produção, a única forma de produzirem é precisamente tendo esse acesso aos meios de produção. Uma vez que não são donos dos meios de produção, só terão a sua força de trabalho para vender. Só tendo a sua força de trabalho para vender, vão vendê-la a um capitalista, a um dono dos meios de produção. E esse capitalista, esse dono dos meios de produção, irá compensá-lo com o salário. O salário será sempre menor do que aquilo que o trabalhador produz. O excedente da produção que fica com o capitalista, que fica com o dono do meio de produção, é a chamada mais-valia. Mas nós podemos fazer um vídeo dedicado apenas à mais-valia. Agora, é importante compreender isto. Se não houver extração de mais-valia, nós não podemos ter lucro no capitalismo. Porque o capitalismo visa o lucro. É um sistema que se baseia na produção de mercadorias de forma a obter lucro. Isso é o capitalismo, de forma muito genérica. E nós podemos notar que, se fizermos aqui uma análise singela, o modo de produção dominante em Portugal é aquele baseado na intervenção da propriedade privada. Esse é o modo de produção dominante em Portugal. Havendo maior ou menor intervenção do Estado, ou maior ou menor garantia de determinados serviços públicos, essa intervenção do Estado não atua no sentido de acabar com a propriedade privada. O modo de produção que prevalece é a propriedade privada dos meios de produção. E vocês podem ver isso no vosso dia-a-dia, compreendendo que, na maioria das vezes, vão estar a trabalhar para um patrão que é dono de um meio de produção em particular. Não precisa de ser necessariamente uma fábrica, até porque Portugal, neste momento, tem sido dominado pelos serviços. Pode ser o dono de um hotel, pode ser o dono de um call center, pode ser o dono de uma consultora, etc, etc. Portugal tem este predomínio da propriedade privada como motor da atividade económica. E assim sendo, Portugal está inserido no capitalismo, independentemente de uma maior ou menor participação do Estado em determinados momentos e em determinados setores. O modo que predomina é aquele baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ainda por cima, hoje em dia, em que nós vemos um retrocesso nas próprias medidas do Estado Social e nos próprios setores em que o Estado habita. Vejamos que, hoje em dia, os correios são privados, as telecomunicações são privadas, a energia é privada, as próprias infraestruturas de energia foram privatizadas, a banca, de modo geral, é privada. É claro que temos o caso da Caixa Geral de Depósitos, mas a própria Caixa Geral de Depósitos funciona segundo critérios privados. Não há qualquer razão para dizer que Portugal não funciona de acordo com uma economia de mercado baseada na intervenção da iniciativa da propriedade privada. Além disso, Portugal está inserido num espaço de integração económica e reconhece, efetivamente, a economia de mercado. Em Portugal, predomina, e eu vou voltar a dizer, o modo de produção baseado na propriedade privada, no trabalho assalariado, na produção de mercadorias que visam o lucro. Portanto, Portugal está inserido no capitalismo. Eu não gosto de dizer Portugal é ou não capitalista. Eu prefiro dizer que Portugal está inserido no capitalismo, porque o capitalismo é um modo de produção dominante no mundo e entre os países existem relações que se desenvolvem. Nós podemos dizer que Portugal está num registro de capitalismo dependente em relação a outros países e inclusivamente a outros países do norte da Europa. Daniel, a Caixa Geral de Depósitos funciona como uma empresa privada agora que segue ordens de Bruxelas, por assim dizer. Exatamente. Caixa Geral de Depósitos submete-se aqui ao Banco Central Europeu da mesma maneira que os outros bancos privados. Outro elemento que é fundamental nós compreendermos. Não é a inexistência de Estado que define se nós estamos perante capitalismo ou não. Para os marxistas, o Estado é uma forma de opressão de classe. O Estado existe para proteger os interesses da classe dominante. O capitalismo emerge quando a burguesia se torna a classe dominante. E assim sendo, os Estados que se formam servem precisamente para proteger os interesses da burguesia. Então vejamos que, por exemplo, no que diz respeito à Constituição, a Constituição portuguesa consagra o direito à propriedade privada. A polícia, por exemplo, muitas vezes age mais em defesa da propriedade privada do que em defesa da vida. Os grandes grupos económicos em Portugal financiam até partidos. O capitalismo não só não depende da inexistência do Estado, como é ajudado pelo Estado, e frequentemente é o Estado que cria todas as condições para que o capitalismo possa existir. Reparemos que
Sem o direito, sem o reconhecimento da propriedade privada, nós não teríamos as condições para que o capitalismo existisse como ele existe hoje. A propriedade privada, para todos os efeitos, é uma ficção coletiva que tem de ser conhecida ou reconhecida juridicamente. E é reconhecida no quadro de um Estado-nação. E esse Estado dá as condições para que, efetivamente, possa realmente vigorar um modelo, um modo de produção baseado na propriedade privada. Mas nós temos sempre de levar em consideração que a propriedade privada tem de ser reconhecida juridicamente, ou pelo menos pelo direito costumeiro. Só que neste momento, nós efetivamente temos a propriedade privada a ser reconhecida pela lei. Então, o Estado, com os seus instrumentos legislativos e também com os seus instrumentos coercivos, protege o modo de produção dominante. Ora bem, o que é socialismo? É importante compreender uma coisa. O socialismo é uma fase transitória de passagem para o comunismo. O socialismo não é a fase final, o socialismo é uma fase transitória. Quais são os 3 vetores do socialismo? Primeiro vetor, revolução. Segundo vetor, tomada do poder do Estado pelos trabalhadores. E terceiro vetor, a socialização dos meios de produção. A revolução resulta aqui de um exacerbar das contradições de classe. E não só das contradições de classe, mas também das contradições do capitalismo. Para os marxistas, para que haja uma revolução tem de haver aqui um auge das contradições do capitalismo e um auge da luta de classes. A revolução é o momento em que há um exacerbar da luta entre classes antagónicas, é o cristalizar da luta de classes. Um exemplo de cristalização da luta de classes foram as revoluções burguesas que houve, que tornaram a burguesia a classe dominante. Então, para que tenhamos socialismo, terá de haver uma revolução e através dessa revolução, a classe trabalhadora terá de emergir como classe dominante que passe a deter o poder do Estado. E é nesse sentido de detenção do poder do Estado, se fala de ditadura do proletariado. Da mesma maneira que se acredita que neste momento o que se vive é uma ditadura da burguesia, porque para todos os efeitos, se os marxistas acreditam que o Estado é aqui um elemento opressor de classes, o que nós temos no capitalismo é a burguesia oprimir a classe trabalhadora. Então, se estamos hoje perante uma ditadura da burguesia, estaremos depois, com a revolução, perante uma ditadura do proletariado. O objetivo do Estado tomado pelos trabalhadores, que se transformará num Estado proletário, num Estado de trabalhadores, será a socialização dos meios de produção. Só que é óbvio que, neste momento, haverá, como por exemplo aconteceu em 1917, haverá aqui um surgimento de contra-revolução. O papel do Estado de trabalhadores será precisamente combater a contra-revolução e ao mesmo tempo também caminhar para a socialização dos meios de produção. Com a socialização dos meios de produção, vai-se extinguindo a existência de classes antagónicas. Porque se os meios de produção passam a pertencer a todos, que são classe trabalhadora, então não haverá aqui divisão do trabalho, baseada na propriedade dos meios de produção. Como o Estado é aqui um elemento que serve para oprimir a classe dominada, defendendo os interesses da classe dominante, quando cessarem de existir classes, quando efetivamente tivermos os meios de produção plenamente coletivizados, não haverá necessidade de Estado. Isto é o comunismo. O comunismo é uma sociedade sem classes antagónicas e sem Estado. É o objetivo final dos marxistas. O socialismo é uma fase transitória em que os trabalhadores tomam o poder do Estado. Uma vez que o Estado é um instrumento de opressão de classes, no comunismo não haverá aqui qualquer motivação para a existência do Estado, não haverá condição material para a existência do Estado. É por isso que Lenin acredita que o Estado no socialismo é um Estado em definhamento. É um Estado que, à medida que vai cumprindo o seu papel, vai definhando. Não foi apenas Lenin que disse isto, Engels também falou disto, só que Lenin explorou melhor isto num livro chamado O Estado e a Revolução. A melhor maneira de vocês compreenderem aquilo que é o socialismo, na minha compreensão, de forma mais sintetizada, talvez seja lendo aqui O Estado e a Revolução de Lenin. Tendo em consideração o que é efetivamente capitalismo e o que é socialismo, nós não podemos dizer de maneira alguma que Portugal é socialista, de que Portugal constitui-se enquanto experiência socialista. Portugal não é Cuba, Portugal não é a União Soviética, Portugal não é, por exemplo, a China, se bem que isso está em discussão em relação à China. Portugal não é Vietnã, se bem que novamente o Vietnã também está em discussão. Portugal é
fundamentalmente uma social-democracia. E social-democracia já teve um significado diferente. A social-democracia já teve o objetivo de caminhar em direção ao socialismo. Mas atualmente social-democracia, no fundo, acaba por ser um ponto de vista, acaba por ser uma filiação político-ideológica que defende, sim, intervenções económicas do Estado, que o Estado efetivamente providencie serviços públicos para que realmente haja justiça social, só que dentro do sistema capitalista, dentro do modo de produção capitalista. Não se elimina o modo de produção capitalista, não se elimina o modo de produção baseado na propriedade privada dos meios de produção, mas vai-se fazendo alguns ajustes para que o capitalismo seja o mais justo possível, tendo em conta as condições que existem no momento. Por exemplo, políticas redistributivas, como foi o caso do Bolsa Família, são políticas social-democratas. Visam, de alguma forma, corrigir alguns problemas do capitalismo, mas nunca pretendem acabar com o capitalismo pela raiz. Nunca pretendem realmente abolir, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção. Então Portugal, tal como outros países, é fundamentalmente uma social-democracia. E uma social-democracia que está numa fase de adesão cada vez maior ao neoliberalismo. Então é uma social-democracia bastante amputada. Nós podemos ver que nós tivemos sociais-democracias na Europa no século passado, tinham participação do Estado nos maiores setores estratégicos. Hoje em dia o que nós vemos é uma regressão. É claro que essa social-democracia existia de forma a tentar de alguma forma acalmar os ânimos da classe trabalhadora para que não houvesse uma revolução. Porquê? Porque havia muito medo de uma revolução no centro capitalista, tendo em consideração as revoluções que houve no século passado. Mas de facto o que nós podemos dizer é que Portugal é uma social-democracia, existe aqui um estado de bem-estar social que visa de alguma forma corrigir alguns constrangimentos que existe na justiça social, mas não passa disso. Então Portugal não é uma experiência socialista, Portugal não caminha para se tornar uma Cuba, Portugal não caminha para se tornar uma União Soviética. Agora, o anticomunismo é uma coisa bastante antiga. Se hoje em dia é a iniciativa liberal que difunde anticomunismo, e o Chega também, antigamente nós tínhamos o próprio PS a difundir anticomunismo. Vocês podem ver isso, por exemplo, no debate entre o Soares e o Cunhal, em 1975. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. O grande mal do anticomunismo é que ele tem uma tendência para extravasar. E de antes é veiculado apenas contra os partidos comunistas, depois chega aos partidos de esquerda social-democrata, depois chega aos partidos que no fundo são centro-esquerda como o PS, e o PS neste momento já não parece centro-esquerda, para vos ser sincero. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.